A trajetória da avaliação educacional e da aprendizagem no Brasil. Mas quando a gente fala em trajetória, que palavra vem junto, né? O que a gente pensa? Nós pensamos numa perspectiva histórica. Então, nós vamos trazer alguns elementos para compreender essa trajetória histórica da avaliação. E eu vou contar para vocês uma pequena história que é uma adaptação de um relato que Paulo Coelho faz no livro Maktub. Ele conta que um viajante, lembrando o seu percurso, quando ele tinha 10 anos de idade, ele lembra que a mãe colocou para ele fazer um curso de educação física. E vocês sabem qual foi uma das primeiras tarefas que o professor passou? Ele colocou as crianças uma atrás da outra numa ponte e falava para os alunos pularem da ponte no rio. E aí esse menino ficava nervoso e cada colega que ia na frente, mais ele ficava angustiado. O professor, percebendo que ele ficava angustiado, nervoso, conversou com ele. Olha, fulano, a partir de amanhã, você vai ser o primeiro da fila. E eu vou ficar do seu lado, lhe dando força, e você vai conseguir pular. Sabe o que acontecia? Alguns colegas torciam para que ele conseguisse pular da ponte e superar o medo e superar o obstáculo. Um outro grupo de colegas torcia para que ele não fizesse isso, chamavam ele de medroso, chamavam-no de medroso, tiravam pilhéria. Mas o danadinho sofreu pra caramba durante a noite, mas no dia seguinte estava lá como primeiro da fila e conseguiu pular e vencer o obstáculo. Mas é claro que ele venceu esse obstáculo por quê? Porque ele tinha colegas e a força do professor para que ele conseguisse aquela aprendizagem, para ele conseguisse realmente realizar aquela empreitada. E é isso, gente, que nos desafia hoje como educadores e educadoras. Nós precisamos pensar que tem coisas em educação que a gente não pode deixar para depois. Mesmo com os medos, mesmo que a gente se sinta inseguro, é a força do grupo, é a discussão, é a compreensão do assunto na sua totalidade que vai nos dando essa segurança. E aí, pensar nessa trajetória histórica vai nos ajudar a ganhar um pouco de segurança para entender melhor a questão da educação. E a questão da educação ligada à avaliação. Mas pensem vocês, né? Um estudo sobre a perspectiva histórica da avaliação educacional e da aprendizagem no Brasil. Isso aconteceu de repente? Não. Isso tem toda uma história de uma cultura avaliativa que não é de hoje, nem de 100 anos, nem de 200 anos. Os pesquisadores da área de avaliação, principalmente aqueles que trabalham com a questão histórica, que informações eles nos trazem? Eles contam, e aí a gente pode destacar duas autoras, a Leia de Presbíteres e a Sandra Záquia, que 2.205 anos antes de Cristo, um imperador chinês chamado Shun, era chamado Grande, o que ele fazia com os seus soldados na hora de compor o exército imperial? Ele tinha um esquema, ele sabia que habilidades e que competências, naquela época não se chamava competências, é claro, mas o que ele exigia dos seus soldados? Então, o que ele fazia? Ele selecionava os soldados que melhor atendiam aquelas exigências e excluía e expulsava e retirava do exército os demais. Então, gente, imaginem vocês, coisas que a gente faz hoje no dia a dia da sala de aula e que diz assim, eu sei que não estou fazendo certo, mas por que, meu Deus do céu, eu continuo insistindo nisso? Principalmente, isso tem a ver com a cultura de mais de 4.000 anos de seletividade, de discriminação, uma cultura avaliativa que se construiu, gente, nessa visão classificatória, meritocrática, de se excluir quem não tinha aquelas condições esperadas, desejadas, e de se incluir apenas aqueles chamados competentes, os melhores. Então, nós vamos acompanhar a linha do tempo da avaliação no Brasil
e vamos ver algumas etapas, como é que essa questão foi se construindo. E uma coisa assim é meio que consenso, né? Então, que consenso é esse? Dois aspectos desse consenso. Uma herança da psicometria e da tecnoburocracia dos Estados Unidos. E a ênfase na docimologia. Vocês sabem o que é docimologia? Pois bem, 15 anos atrás, quando eu comecei assim, a estudar pra caramba a questão da avaliação, eu também não sabia o que era docimologia. E fiquei, docimologia, o que é isso? Nas pesquisas, o que é realmente docimologia? Docimologia é a ciência que estuda os exames, os sistemas de atribuição de notas e os comportamentos dos examinados. Então, vocês vejam que há toda uma herança que vem da testagem, da psicometria e da tecnoburocracia relacionada a exames, principalmente dos Estados Unidos, que atravessa a nossa cultura e ainda persiste, gente, muito na nossa prática avaliativa. Mas eu queria, assim, pegar parte desse panorama conjuntural brasileiro, desde 1930, fazendo um recorte, é claro, né? Um recorte histórico, mas de década em década, para a gente compreender como essas mudanças conjunturais interferiram na avaliação. Vamos começar a observar essa avaliação nos anos 30. A década de 30 foi uma década, assim, que marcou a história do Brasil, porque ela fervilhava de enfrentamentos sociais. Então, alguns fatos, né, vocês já devem estar lembrados, né, durante os estudos de vocês, isso deve já ter sido trocado, ideias. Então, a gente vai lembrar o quê? A Revolução de 30. E vamos lembrar o que aconteceu no Brasil de 37 a 45 com o Estado Novo, né, quando Getúlio Vargas ele assume o governo brasileiro e é um momento que a gente pode dizer que é de ditadura, né, de autocracia do Estado. É claro que muitos vão discutir que é toda uma dinâmica de um Estado populista, mas isso a gente vai deixar por enquanto por aí e vamos voltar à questão de como a avaliação se comporta nesse período, inclusive em função desse ideário de controle do Estado na época getulista. O que predominava? A pedagogia tradicional. A ênfase na mensuração. Vejam, não é uma mensuração, como a gente vai falar depois, da década de 60 e 70, que é a ênfase nas medidas educacionais, mas a mensuração aqui tida como uma medida de resultados. Né? Quer dizer, o que o aluno produzia, então se elaboravam provas para verificar o que eles aprendiam. Né? Então, com muita influência da pedagogia tradicional, no sentido mesmo conservador, de verificar aquilo que os alunos estavam aprendendo, garantir se os conteúdos estavam realmente sendo ministrados. Então, o reforço que a gente está dando, o controle dos resultados dos alunos, a influência da educação jesuítica. O que isso significava? Que foi exatamente com os jesuítas que a questão das bancas externas, a questão do controle do que os alunos estavam aprendendo, não pelo professor, mas por examinadores externos, isso foi muito forte. E permanece, de certa forma, em algumas instituições educacionais até hoje, né, por mais tentativa que se tenha de romper com esse autoritarismo, esse controle de resultados. Vamos ver agora a avaliação nos anos 40. Eu diria para vocês que a avaliação, a história da avaliação, com uma herança norte-americana, ela basicamente ganha força, né, no Brasil na década de 50 a 60. Mas nos Estados Unidos, ela começa a ser trabalhada já nos finais da década de 30 e na própria década de 40. E que fatos vão ser fortes na década de 40 nos Estados Unidos e que vão interferir aqui? Um dos fatos importantes nessa década, nos Estados Unidos, é o impacto dos estudos de Ralph Tyler e Smith. E depois nós vamos ver que a obra que o Tyler publica, em 1948, também lá nos Estados Unidos, chamada Estudo dos 8 Anos. O que significou a organização e a publicação dessa obra? Significou um estudo da condição do aluno,
de como esse aluno, das características desse aluno na escola, da questão curricular relacionada com a questão da avaliação, quer dizer, a discussão sobre o processo ensino-aprendizagem. Então, nesse momento, a avaliação, ela ganha uma força relacionada ao currículo. Então, nesse momento, a gente vê, a avaliação integra a proposta de currículo. E o que acontece no Brasil? No Brasil, predomina a pedagogia tradicional, bem coladinha à pedagogia dos exames. Nós vamos ver que Lucchesi, que é um autor que nós vamos estudar um pouco mais à frente, que vai discutir sobre avaliação diagnóstica, vai mostrar e demonstrar como a pedagogia dos exames, ela continua predominando nas escolas. E a gente precisa ficar muito atenta para isso. Mas vamos ver o que acontece nas décadas de 50, 60 e 70. Então, a avaliação nessas décadas. Tentativas de rupturas, principalmente de 1950 até 1963. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. O que acontece no Brasil nesse período? Como eu falei para vocês, na década de 30, um fervilhar social de enfrentamentos, de revoluções, de conquistas. E aí, em 37, o que acontece? Estado Novo, ditadura militar. Isso vai até 45. Nosso Brasil, começa a uma nova aprendizagem democrática. E aí, historicamente, começa a se organizar a sociedade para lutar pelos seus direitos, a se discutir sobre escola pública, escola privada, o direito à educação de qualidade, principalmente o direito público dessa qualidade. Ou seja, o país começa a vislumbrar um ensaio de democracia. E o que acontece em 64? Novo golpe. E dessa vez, o golpe militar de 64, a Revolução de março de 64. O país, então, encampa, incorpora novamente a herança americana, principalmente calcada no tecnicismo, o Lucchesi vai chamar da tecnicoburocracia. E o que isso está relacionado? Está relacionado, gente, a uma lógica que acontecia nas próprias fábricas. Então, eu tinha o quê? Um comportamento de entrada e um comportamento de saída. Ou seja, eu tinha um desenho de um produto e queria que esse produto acontecesse ao final como eu tinha esperado. O que eu precisava? Controlar o processo. E aí a avaliação começa com essa mesma lógica. Eu tenho objetivos que os professores precisam elaborar, palavras que eles têm que escrever, indicações, tenho que controlar todo o processo curricular, consequentemente, os processos avaliativos, para, ao final, eu ter aqueles resultados esperados. Então, essa lógica predominou bastante na finais da década de 60 e década de 70. Vamos dar uma olhadinha em alguns aspectos. Alguns autores brasileiros dessa época, Etelbalze Medeiros e o Heraldo Marelim Viana, que trabalham a questão das medidas educacionais e dos testes em educação, entre outros autores, mas a grande influência das medidas educacionais. A década de 70, a forte influência da taxonomia dos objetivos de Bloom, de Benjamin Bloom. Vocês já devem ter ouvido falar, e principalmente nas escolas, isso vai aparecer depois na lei, como nós vamos ver, na 5692/71, mas nas escolas havia muito essa discussão. Modalidades de avaliação, avaliação diagnóstica, formativa, somativa. Vejam, como se o processo de aprendizagem fosse seccionado. Então, a avaliação diagnóstica acontece no início do processo. A avaliação formativa, aquela que acontece durante o processo. E a avaliação somativa, aquela que precisava ser aplicada, se fazia um somatório, uma prova global, para se verificar se os alunos tinham aprendido o principal do conteúdo trabalhado. Nós vamos ver que, inclusive, essa expressão diagnóstica, todo o sentido dela muda com a proposta de Lucchesi. Mas vamos ver, inclusive, como é que isso aparece na lei daquela época.
Então, as modalidades de avaliação diagnóstica, formativa e somativa explícitas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 5692/71. É muito interessante porque, como a gente vai estudar um pouquinho a nova Lei de Diretrizes e Bases, que não é mais nova, né? Quer dizer, de 96, a 93/94/96, nós vamos ver como essas discussões de autores estrangeiros ou brasileiros que ganham força no Brasil, elas perpassam e atravessam a própria legislação. Então, a ênfase da 5692/71 era uma ênfase objetivista, uma ênfase calcada na avaliação por objetivos, mesmo que se dissesse na lei que a predominância era da avaliação formativa, na hora de se calcular média, na hora de se atribuir resultados, sentia-se, percebe-se, né, na verdade, a lógica de resultados, a lógica objetivista. A avaliação nos anos 80 e inícios dos anos 90 vai ganhar também uma característica semelhante àquela década de 50, 60, início de 60. Né? O Brasil, após a ditadura militar, quer dizer, vai ensaiando, principalmente no início dos anos 80, um processo de aprendizagem democrática. Imagine vocês, novamente a gente está saindo de um período de ditadura e tentando aprender a participar, né, a discutir, a se organizar. E isso também vai favorecendo a entrada de novas literaturas no Brasil, de discussões, e alguns fatos vão favorecendo uma discussão mais crítica do processo avaliativo. Vamos ver alguns pontos, né, desses fatos que vão caracterizar a avaliação nesse período. Os modelos de avaliação com bases na antropologia e na pesquisa qualitativa. A avaliação de inovações, uma forte preocupação com o social, o paradigma da avaliação emancipatória. Então, vocês vejam, nessa época já começa a ênfase na pesquisa qualitativa, um olhar para dentro da escola, uma preocupação com o social, ou seja, esse aluno não é mais visto como um ser abstrato. A gente vai dizer mesmo que é o nascedouro de uma perspectiva crítica, uma perspectiva histórico-crítica da avaliação. E o que isso vai significar? Dois marcos. Um relacionado à avaliação de currículo, que é a avaliação emancipatória, proposta por Ana Maria Saul em 1988, e com relação à avaliação da aprendizagem, nós vamos ter a discussão do Lucchesi, né, principalmente com o seu texto em 1984, que é a avaliação educacional para além do autoritarismo. Então, esse texto é um marco, né, nas discussões das relações de poder, na força que esse professor tem na direção do processo ensino-aprendizagem e, em especial, quando ele pratica e utiliza a avaliação como controle do que o aluno sabe, de quando esse aluno vai saber, né, da própria conduta dos alunos em sala de aula. Vamos agora entender um pouco a dinâmica da avaliação nos anos 90 até 2013. E o que a gente pode pensar e destacar dessa conjuntura, né, que aconteceu, que se configurou nessa época. Vejam só, alguns fatos que eu vou só lembrar aqui para que a gente possa, né, trazer assim a memória e na hora que a gente for explicar a avaliação a gente poder entender melhor. Então, alguns fatos. Primeiro, a questão da aceleração das transformações sociais, principalmente relacionadas ao processo de trabalho. Então, o que a gente escuta falar? Da globalização da economia, da reestruturação produtiva, da criação, da geração das novas tecnologias da informação, ancoradas em quê? Na revolução que está sendo a introdução da microeletrônica, né, nos processos de trabalho, nas empresas, nas indústrias, né? Que outras coisas acontecem, né? Principalmente com relação à educação à escola? Gente, a exigência de conhecimento, a exigência de determinados tipos de conhecimento, a determinação, a intervenção do Estado na questão curricular,
nós vimos também a questão da avaliação como estratégia de gestão para o mercado e a luta da sociedade, principalmente dos educadores e das educadoras, críticos e críticas, no sentido de construir uma avaliação emancipadora. Então, vamos destacar alguns pontos do comportamento da avaliação nesse período. A ênfase nas pesquisas qualitativas, um olhar na escola e da escola. Estudos sociológicos da avaliação. A avaliação diagnóstica, na perspectiva do Lucchesi, e com ênfase na perspectiva histórico-crítica. A avaliação com base em estudos culturais e na psicologia construtivista. Uma visão sistêmica da avaliação e estudos das políticas de avaliação. Então, vocês vejam, a dinâmica social, as exigências da sociedade moderna, as contradições desses processos produtivos, da própria globalização, vai exigindo o quê? Um redimensionamento da posição do Estado. O Estado, então, passa a ser um Estado articulador e avaliador, né? E gestor das políticas públicas. E nesse conjunto de políticas públicas, vem as políticas públicas de avaliação. Mas vamos ver que, da mesma forma que isso aconteceu lá na década de 70, no iniciozinho, com a 5692/71, que a gente conseguiu perceber as influências da taxonomia dos objetivos de Bloom, das modalidades de avaliação, diagnóstica, formativa e somativa, nós vamos também perceber que as discussões sobre avaliação diagnóstica, com alguns, talvez, muitos ainda resquícios da matriz objetivista, vão aparecer na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 93/94/96. Vamos dar uma olhadinha aqui no cartaz. Então, vocês vejam, no artigo 9º, compete à União o quê? Eu vou destacar, alguns pontos, tá? Então, no inciso 5º, assegurar processo nacional de avaliação escolar no ensino fundamental, médio e superior. E no 8º, assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior. Então, através da legislação, a gente tem legitimado, assegurado, né, o papel do Estado na produção e na gestão e na coordenação das políticas públicas de avaliação, né? Agora vamos ver outros artigos, principalmente o 12º, 13º e o 24º, que vão estar relacionando a avaliação com a proposta pedagógica na escola e vão determinar os critérios para verificação do rendimento escolar. Preste bem atenção a essa expressãozinha que está na lei, verificação do rendimento escolar. Então, com relação à proposta pedagógica da escola, a lei garante a participação dos professores. O trabalho docente, que deve estar de acordo, segundo a proposta pedagógica. O zelo pela aprendizagem dos alunos. O estabelecimento de estratégias de recuperação. Vocês vejam que é um avanço do ponto de vista da legislação. Primeiro, garantir que a proposta pedagógica da escola, ela esteja articulada, ela seja um movimento que acompanha o trabalho docente. Então, o professor faz seu planejamento, mas que esse planejamento, que a sua prática pedagógica esteja articulada ao projeto político pedagógico da escola. Que se tenha um zelo pela aprendizagem do aluno. Isso é uma coisa muito importante. E a gente vai ver que isso tudo vai ter fundamentos, que daqui a pouco nós vamos ver de onde esses fundamentos são originados, né? Então, vamos agora destacar alguns critérios, né, que a lei propõe para avaliação do rendimento escolar. A avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Até aí, a gente não pode dizer que tem assim, uma diferença radical com a lei 5692/71.
Apesar de que nas próprias discussões que antecederam a geração da 93/94/96, sabe-se que a visão da qualidade relacionada à questão social, cultural, a significação desse conhecimento do aluno, realmente é uma coisa que está sendo mais defendida. A possibilidade de aceleração de estudos para os alunos com atraso escolar. A possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Obrigatoriedade de estudos de recuperação. Com relação à recuperação, a lei é muito clara. Ela, inclusive, enfatiza que esses estudos de recuperação devam ser predominantemente durante o processo, ao longo do curso, paralelamente a isso, e não como aquela ideia que se tinha de recuperação no final do período. Quer dizer, se o aluno não aprendeu, você vai recuperar o quê? Quer dizer, na verdade, a recuperação é um processo que tem que acompanhar cada movimento, cada aprendizagem. Vamos ver agora alguns pontos que fundamentaram essa lei, que é a avaliação diagnóstica, como nós já falamos, proposta por Carlos Cipriano Lucchesi, a partir de 1984. A avaliação diagnóstica nos propõe uma conceituação, a avaliação como um juízo de valor sobre dados relevantes da realidade. E depois o Lucchesi faz uma ênfase no juízo de qualidade. A abordagem processual, processo contínuo, compartilhado, sistemático, democrático. Um compromisso com as aprendizagens dos educandos e com a transformação social. Eu queria chamar a atenção a grande contribuição da discussão que Lucchesi faz com relação ao compromisso com as aprendizagens dos educandos e com a questão da transformação social. Ou seja, o que realmente esse aluno, ao aprender, ao produzir o conhecimento, ao criticar esse conhecimento, contribui de fato para a sua autonomia social, contribui para que ele possa participar como cidadão de fato, da vida da sociedade, com autonomia, com lucidez, com crítica. O Lucchesi faz uma crítica à pedagogia dos exames. Estão lembrados que a gente, lá da década de 30, e que ainda perpassa por todas as outras décadas até chegar aqui, que nós falamos sobre a pedagogia dos exames? O que acontece realmente nas nossas escolas? O professor dá aula, muitas vezes tem uma coordenação que, ao invés de estar aliada com o professor, como parceira, para garantir que esse aluno aprenda, para garantir melhores processos de ensino, uma metodologia mais adequada para compreender como esse aluno aprende, a coordenação muitas vezes fica cobrando. Professor, tem que organizar uma prova desses conteúdos para verificar se os alunos aprenderam. Então, no final, exige que o professor atribua nota. Inclusive, nós vamos discutir sobre essa questão das notas. Como é que essa relação das notas tem a ver com a avaliação formativa, com a proposta de avaliação emancipadora? Então, o Lucchesi faz uma crítica muito forte e alerta, inclusive, as escolas sobre a substituição de uma pedagogia que garanta uma aprendizagem emancipadora para uma pedagogia dos exames, que não é apenas, viu, gente? É que se investe muita energia na questão da cobrança, da elaboração de provas, de exercícios, e se esquece de um compromisso que Paulo Freire nos falou há muito tempo atrás, muito tempo, que antes de a gente estar julgando se o aluno sabe ou não sabe, a gente precisa verificar qual o nosso compromisso em fazer com que ele aprenda, em possibilitar oportunidades de aprendizagem que, historicamente, a esses alunos e a essas alunas foram negados ao longo do processo. Vamos ver agora algumas contribuições da psicologia cognitiva e da psicologia cultural que forneceram bases para uma perspectiva construtivista da avaliação. O divórcio entre o conhecimento formal e os saberes de experiência feitos. O que é que significa isso? Significa que a escola precisa estar atenta que a vida fora da escola e a vida dentro da escola precisam estar articuladas. Tem que se dar valor às aprendizagens, às experiências, aos saberes que as crianças
os alunos e as alunas constroem no seu dia a dia social. Alertam para a discrepância entre o que a criança sabe fazer na vida e o que elas demonstram fazer nas provas escolares. Então, muitas vezes, se elaboram provas a partir dos conhecimentos que os professores determinam como importantes, se esquecendo de toda essa trajetória social e cultural do aluno que entra na hora em que ele está vivenciando a realidade da escola. As contribuições das psicologias oferecem explicações para essa diferença, vida fora e dentro da escola. E aí nos chama a atenção para uma questão muito importante, é a questão do significado, das aprendizagens significativas. Eu queria chamar a atenção para isso, porque muitas vezes, quando os professores e as professoras, nós, gente, quando nos reunimos e vamos discutir sobre o currículo, a nossa preocupação é sempre assim. O que a gente vai ensinar que é importante para a vida do aluno, para o aluno ser gente, para ele ir para o mercado de trabalho? E a gente se esquece de uma questão muito importante. O que é significativo para o aluno? Então, a questão do significado, quem determina não é o professor e a professora, gente. No máximo, na relação, a gente compreende essa significação. Mas o significado vem da história cultural do aluno, da história social e da produção social desse conhecimento, né, como um todo, que precisa ser observado. Vamos ver algumas denúncias e constatações das pesquisas de avaliação do currículo e da aprendizagem. A avaliação se confundia com os procedimentos de atribuição de notas. A avaliação era usada como instrumento de seleção. A questão da avaliação para excelência e a discriminação presente. A aprovação ou reprovação do aluno constitui o foco central do processo de avaliação. A avaliação estava centrada nos resultados. A avaliação como controle das condutas educacionais e sociais dos alunos, a ênfase reguladora. O aluno e a aluna, seres abstratos, desvinculados de sua cultura e classe social. A avaliação, na maioria das vezes, reprodutora de desigualdades sociais. Então, vocês vejam, a gente não pode dizer que não há contradições. É claro que há experiências que já mostram avanços na avaliação. E aí, gente, vai uma dica de estudo, né, para a nossa prática cotidiana, para vocês trabalharem aí nas suas escolas. Procurem examinar as práticas avaliativas de vocês, a própria proposta pedagógica da escola. E verifiquem que fundamentos, que concepções estão lá, escritas, elaboradas, né, nos documentos, naquilo que vocês escreveram. Verifiquem as práticas e observem em volta. E verifiquem aqueles professores e professoras que já venceram o medo de mudar, que avançaram, que estão transformando. E aí, gente, ao invés de a gente ficar chateado, poxa, fulano ganha tão pouco, não sei o quê, e quer inovar, vamos aprender com essas pessoas. Vamos nos agrupar, formar esse coletivo pedagógico.